Olá, meu nome é Eduardo Brisda e estamos aqui para mais um vídeo. E nele falaremos de um assunto impossível de escapar quando pensamos em robótica, automação e veículo, que é um carro autônomo. Hoje em dia, os carros estão se tornando cada vez mais inteligentes, alguns com câmeras e sistemas para detectar batidas na traseira do carro, e até carros realmente autônomos. Uma das coisas que eu mais gosto de utilizar a robótica Lego é criar estruturas e programações inspiradas na realidade, porque no meu ponto de vista, torna o aprendizado mais palpável e prático. Um ditado que eu gosto muito é que a robótica vai muito além do que simplesmente montar robôs. O primeiro passo para nosso carro autônomo será montá-lo. E aí precisamos pensar, quantos motores eu devo usar? Só 2. Mas Brisda, por que só 2 se um carro tem 4 rodas? Aí que você se engana. Você não precisa colocar 4 motores, um para cada roda. Você só precisa de 2 motores. Um motor que irá fazer o carro se mover para frente ou para trás, e o outro que irá fazer ele ter uma angulação para girar para a esquerda ou para a direita. Com isso, nós já sabemos quantos motores precisamos usar e só falta construirmos. Então, vamos lá! Estamos aqui com todas as peças que a gente vai precisar para montar o nosso carro autônomo. Então, eu utilizei alguns pinos, essas pecinhas que são boas para a gente prender os nossos cabos, essas peças aqui que eu chamo de cruz, bola, cruz e joelho reto, travinhas de palitos, frames, essas outras peças que a gente chama de frames também, são pinos, barras e vigas, barras de 3, L de 3 que eu chamo, barras de 7 e 5 e 2 barras de 15. Além disso, eu utilizei 4 rodas, um sensor ultrassônico, o nosso hub, é claro, do Spike, um motor grande e um motor médio. Então, vamos lá para a primeira parte da nossa montagem. Primeira parte, a gente vai colocar 4 pinos na parte de trás do nosso hub, um em cada canto. Após isso, a gente vai colocar o nosso frame, e aí a gente vai partir para a montagem do nosso motor, onde a gente vai fixar ele no hub. Então a gente vai colocar 4 pinos, 2 em cada parte do nosso motor. Após isso, a gente vai pegar os nossos L's, vai colocar eles assim, um em cada canto. Colocar 2 pinos pretos aqui atrás e colocar esse H aqui. E em seguida a gente vai conectar ele aqui. Só que ele ainda está um pouco mole. Então para isso o que a gente vai fazer é colocar 4 tochas. 2 aqui, uma aqui e outra aqui no meio do nosso frame. E 2 outras do outro lado. E agora já prendemos o nosso primeiro motor. E aí o que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa peça e colocar aqui. Colocar 2 pinos, um aqui e outro aqui no meio dessa nossa peça, que eu pessoalmente chamo de osso, porque me lembra um osso de cachorro. E aí a gente vai colocar a nossa barra de 5, 2 pinos aqui no meio, e conectar
o nosso motor. Ele vai ficar assim. A gente vai conectar no segundo conjunto de espaços que ele tem. E aí o que a gente vai fazer em seguida, a gente vai virar a nossa montagem e vai colocar 2 pinos aqui. Em seguida, colocar essa peça que eles chamam de biscoito. Pegar 2 tochas e conectar aqui. Vamos para o outro lado, vir para cá, colocar 2 pinos. Conectar o nosso sensor e colocar essa peça aqui, o nosso H, aqui atrás e por fim fechar aqui com outra tocha. E aí aqui agora a nossa estrutura já está bem rígida, bem realmente robusta, mas ainda não acabamos. Aí agora a gente vai colocar as nossas rodas da parte de trás. A gente vai começar colocando a roda aqui, nessa parte aqui. A gente vai colocar um palito de 3, uma travinha de 1. Depois pegar esse joelho, colocar aqui. Colocar mais um palito de 3. Pegar uma das nossas rodas. E fechar aqui com uma travinha de 1. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado. A gente vai colocar um palito de 2 agora, colocar esse joelho, o nosso palito de 3, depois uma roda e fechar com a nossa travinha. E agora a gente já tem as nossas rodas que vão andar realmente, que vão andar para frente ou para trás. E agora só falta nosso segundo motor, de fato, que vai definir a direção realmente, se ele vai girar para a esquerda ou para a direita. E aí a primeira coisa que a gente faz, a gente posiciona ele bem no meio aqui, com essa parte cinza aqui apontando para o 0. A gente vai colocar ele no 0 principal dele, no 0 absoluto. E aí vamos colocar 2 pinos pretos. E é muito importante colocar no 0 absoluto e você vai entender um pouco porquê quando a gente falar mais da programação. Então a gente vai colocar 2 pinos pretos e esse osso aqui. E também esse I aqui embaixo. E aí a gente já tem o nosso conjunto aqui, mas ainda não acabou. A gente vai pegar esses 2 pinos de 3, colocar eles aqui no nosso frame e colocar essa barra de 7. E aí a gente vai prender a parte de trás desse nosso conjunto aqui e a outra parte aqui no osso, a parte da frente no osso. E aí a gente já tem a nossa parte da frente, só falta agora colocar as nossas rodas. Então vamos colocar aqui o nosso palito de 4, uma travinha aqui dentro, colocar outro palito de 4 aqui e nossa travinha aqui dentro. Fixar a nossa roda aqui de um lado e fixar do outro. E colocar uma travinha de cada lado. Para a gente sanduichar e a nossa roda não soltar.
E aí, para deixar os cabos mais bem estruturados, o que a gente vai fazer é colocar 4 pinos aqui em cima do nosso hub. Fechar com o nosso frame. E colocar esses pinos bola cruz, um em cada canto aqui. E as nossas pecinhas, que vão conectar os nossos cabos. E pronto, fizemos a nossa estrutura. E aí agora só falta a gente colocar os nossos cabos. O nosso motor grande a gente vai colocar aqui e conectar no E, que ele fica aqui no final. O nosso motor médio a gente vai colocar no F. Vamos posicionar ele aqui e prender no F. E por fim, colocar o nosso sensor ultrassônico no A. E pronto, tá finalizada a nossa montagem. Agora que temos o nosso robô, nós precisamos entender como faremos a lógica para ele estacionar. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo para saber que você está gostando desse conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho. É muito importante que você ative o sininho para o YouTube te notificar dos meus vídeos e você não perder nenhuma novidade. E por último, mas não menos importante, compartilhe com seus colegas esse vídeo para cada vez mais nós criarmos por aqui uma comunidade de robóticos. A primeira coisa da nossa lógica é conseguir identificar uma vaga vazia. Então, o que está acontecendo é que o nosso sensor ultrassônico está vendo uma distância muito pequena, então muito grande na verdade, então isso é bom, ele está vendo que está vazia, e ele vai andar até o próximo carro, que no caso eu estou colocando aqui como se fosse o kit, a vaga já ocupada. Então ele vai andar até a vaga ocupada, e aí a gente vai fazer uma manobra de estacionar chamada baliza, que é muito boa para estacionar, principalmente nesses espaços aqui, em que tem 2 carros e você tem que entrar no meio. E aí o que a gente faz? A gente inclina as nossas rodas para a direita, em direção ao carro que está aqui, e anda para trás. A gente vai andar para trás até estar numa angulação, até estar numa angulação boa, em que a gente está mais ou menos em 45 graus aqui. E aí em seguida a gente vai virar as nossas rodas para todo o sentido para o lado de fora. Então as nossas rodas vão ficar aqui e ele vai andar novamente para trás até encontrar mais ou menos, ele ficar mais ou menos reto. E aí ele vai virar a nossa roda e andar um pouquinho para frente apenas para ele ficar mais ou menos no meio. Então essa lógica é uma lógica bem simples. O que ele vai fazer é simplesmente chegar na parte de trás do próximo carro, alinhar os 2 carros em relação à parte de trás, virar a nossa roda de rotação aqui para dentro do nosso carro, girar até encontrar uma distância razoável aqui, ficar mais ou menos inclinado. Ele vai virar depois para o outro lado e aí vai girar até novamente ficar reto. Vai alinhar a nossa roda de direção para o meio e vai andar um pouquinho para frente e tá pronto, tudo tranquilo. Ele vai simplesmente alinhar dando ré, andando de costas. Então agora que você entendeu um pouco a lógica de como é que funciona a programação, eu vou te mostrar a performance algumas vezes, para você ver como é que é na realidade. Então eu vou colocar aqui, o meu sensor não está vendo uma vaga, na verdade ele está vendo a vaga vazia. Ele vai se alinhar até aqui, vai girar para dentro as rodas, vai andar para trás até uma certa angulação, depois vai girar as rodas todas para a esquerda e entrar até ficar no meio, e aí vai se arrumar para ficar no meio da vaga mais ou menos.
Então é isso, uma programação bem tranquila. Agora que você viu a performance de como é que funciona a lógica em si, vamos para o passo a passo da programação. Estamos aqui na tela inicial do software do Spike Prime, e aí o que a gente vai fazer as nossas montagens, as nossas programações das nossas montagens. Então, aqui em todos os projetos que eu já fiz de programações, então aqui tem um carro autônomo que a gente vai falar, já fiz o basquete, um P&D e diversos outros projetos. Então vamos clicar aqui no meu projeto recente do nosso carro autônomo, para eu mostrar o passo a passo dessa programação. Essa aqui é a programação, é um pouco extensa, mas também não é muito. Às vezes essa programação vertical dá a impressão de que é uma programação muito grande, mas na verdade não é tão grande assim. E vamos então começar a falar dos primeiros blocos. O software do Spike ele é dividido em várias cores, azul, rosa, esse meio roxo, um roxo mais claro, um amarelo, um laranja, azul, verde, laranja escuro, esse vermelho e um outro azul escuro. Esse azul escuro é também relacionado aos motores e você pode também importar algumas extensões. Então aqui tem mais motores, mais movimento, música, gerenciador de clima e diversas outras coisas. Você pode fazer muitas coisas com o Spike Prime. E aí, quais foram os blocos que eu utilizei? Eu utilizei os blocos azuis escuros de motores, utilizei o bloco azul claro de sensores, utilizei o bloco laranja de controle e o verde de operadores. E vamos começar primeiro pelos primeiros blocos. O primeiro bloco é esse laranja escuro, que é dos eventos amarelos, na verdade, não é nem laranja escuro, é amarelo. E quando o programa iniciar, ele é o nosso bloco de start, de iniciar do Spike Prime. E aí, depois de iniciar o nosso programa, o que eu faço é falar que meus dois motores, meu motor da frente e meu motor de trás, eu quero que os graus deles estejam em 0. Eu nem precisava colocar isso em essência, porque quando iniciar um programa do 0, ele vai automaticamente colocar em 0, mas eu coloquei como uma forma de ter certeza que ele vai ter 0 de graus. E em seguida eu defini a velocidade que eu quero que meus motores girem. E eu defini que os dois motores eu quero que girem com 30% de velocidade. Eu não queria que eles fossem tão rápido e nem tão fraco. 30% é um valor razoável. E em seguida eu falo para ele entrar, o motor F, que é o motor de deslocamento, que vai fazer com que nosso robô, vire para a esquerda ou para a direita, eu falo para ele estar na posição 0. E por que na posição 0? Por isso que na montagem eu pedi para você posicionar aquele cinzazinho, o 0 absoluto, do motor certinho. Porque o que vai acontecer é que ele vai ir para a posição 0, que é a posição do motor reto, do ângulo dele reto. E aí ele vai ficar na posição perfeita para andar para frente ou para trás. Aí eu falo para ele ir para essa posição com o motor F. Em seguida, eu falo para que o ângulo de guinada, o ângulo do nosso Spike Prime, fique em 0, porque eu vou utilizar a guinada na nossa programação. E eu vou falar em seguida também para que os nossos motores mantenham a posição quando a gente terminar de fazer algum movimento com ele. Então, por exemplo, se eu coloquei para ele girar 35 graus, eu quero que depois que ele girar 35 graus, ele mantenha essa posição. Independente se alguma coisa deslocou ele ou não. Eu quero que ele sempre fique em 35 graus se eu pedir para ele ficar em 35 graus. Então é como se eu tivesse travado a posição dele. E aí, beleza, esse é o nosso setup inicial, é definir que os graus são 0, definir a velocidade, definir a posição inicial do nosso motor de angulação e definir que nosso motor de movimento, nosso motor de angulação, trave na mesma posição quando ele terminar algum movimento. E aí o que eu faço? Esse primeiro loop, até que ele fica em controle, é como se fosse um loop, um ciclo, que ele vai repetir alguma ação até alguma coisa acontecer. E no caso, esse loop ele vai repetir a ação de mover para frente, esse é o nosso motor E, então ele vai ficar andando para frente até o sensor A encontrar, que é o sensor ultrassônico, encontrar uma distância menor do que 8 centímetros. E quando encontrar, é quando ele estiver do lado, paralelo a um carro. E aí a gente vai parar para ele se virar e entrar na vaga vazia que está logo atrás dele. Então ele vai andar até encontrar um carro,
vai alinhar a parte de trás do carro, vai ficar paralelo à parte de trás do carro. E depois que ele alinhar, o que ele vai fazer, eu vou falar para ele parar esse motor e girar o nosso motor de angulação 35 graus. E 35 graus ele vai girar o nosso motor pro ângulo de dentro, pro sentido de dentro dos carros. Então, no nosso caso, a nossa programação foi para a direita. Então, ele vai girar 35 graus para a direita. E aí, depois que ele girar 35 graus, o que ele vai fazer? Ele vai andar de ré. E aí, o que eu coloquei esse bloco aqui de iniciar motor, só que em vez de ele andar para frente, que é esse sentido aqui, ele vai andar para trás, que é esse sentido aqui. O bloco dos motores, ele tem várias opções. Então, esse bloco de iniciar, ele ficou aqui em motores. É logo esse bloco aqui. É como se fosse um andar por tempo indeterminado, um modo on, se você quiser pensar em um EV3. Então, aqui você coloca a sua porta. Você pode colocar qualquer porta, ou múltiplas portas. E aqui você define o sentido. Se é para a esquerda ou para a direita, que no caso seria para frente ou para trás. E aí, esse sentido aqui é para frente e esse sentido para trás. E é a mesma coisa para o motor F. O motor F eu também consigo definir um sentido, que no caso seria esquerda ou direita. E aí, esse sentido é a nossa direita e esse aqui é o sentido da nossa esquerda. Então, depois que ele gira 35 graus, ele vai partir para andar de ré. E ele vai ficar andando de ré até o ângulo do nosso hub, o ângulo do nosso giroscópio acoplado no nosso Spike Prime, ficar igual a menos 50 graus. Então ele vai ficar mais ou menos inclinado na vaga para depois simplesmente se corrigir e entrar. Então ele vai andar para trás, vai ficar fazendo uma curva assim até 50 graus. E aí depois de 50 graus, o que ele vai fazer? Ele vai parar o motor motor de deslocamento, que vai andar ali para frente e para trás, vai girar 80 graus. Poderia até colocar aqui, em vez de 80, 70 graus. É o dobro dessa, porque o que ele tem que fazer? Ele está com o motor todo para a direita, o motor de angulação. O que ele tem que fazer? Ele tem que voltar para a posição inicial e andar mais 35 graus, que é o todo para ele virar para a esquerda. E aí, 35 vezes 2 dá 70 graus. Então você coloca aqui 70 graus, só que em vez de você colocar nesse sentido, você coloca o oposto. E aí depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que ele ande até estar reto na vaga, estiver realmente paralelo aos carros. E aí eu coloco até o nosso ângulo do giroscópio estar entre 0 e 1 milhão. Eu aloprei aqui, eu nem precisava colocar tanto. Podia colocar de 0 a 3, de 0 a 4, mesmo assim não funcionar. Mas eu coloquei aqui porque qualquer valor acima de 0 eu estou feliz e eu quero que ele pare. Que é qualquer posição positiva, ele vai estar razoavelmente reto e é isso que eu quero. Então, enquanto ele não tiver essa posição, ele vai ficar andando para trás. E aqui ele vai girar até chegar num valor menor do que menos 50 graus. E aí depois dele chegar na vaga, encaixar na vaga certinho e ficar com 0 graus, eu quero que ele pare. O que eu vou fazer? Eu vou pedir brevemente para ele girar o nosso motor de deslocamento para a direita, numa posição específica que é 3, 4, 5, andar 50 graus para frente, apenas para ele andar um pouco mais para frente, se posicionar, e entrar mais na vaga, ficar mais dentro da vaga. Depois coloco para o nosso motor de angulação voltar para a posição 0, que é a posição reta dele, e peço para ele andar mais 100 graus, apenas para ele realmente ficar no meio da vaga. Então, esses dois blocos eu coloco para ele entrar mais para dentro da vaga, ficar mais dentro da vaga, e esses dois blocos eu coloco para ele ficar mais no meio da vaga, nem muito para não ficar muito para trás, porque ele acaba, quando ele entra, ele fica muito para trás, muito perto do carro de trás. E aí eu não quero que o carro de trás não consiga sair com tranquilidade. E aí o que eu faço? Eu coloco para ele colocar em 0 aqui e andar para frente com 100 graus para os dois carros na minha frente terem espaço para conseguirem sair da vaga. Porque eu também não quero que o carro na minha frente ou atrás batam em mim e danifiquem o meu carro. Então essa foi a programação
Não é muito complexa, mas também não é muito fácil, porque eu estou utilizando diversos blocos um pouco avançados, estou misturando muitos blocos, estou misturando blocos de motores, estou misturando blocos de sensores, estou misturando blocos de controle, então, e blocos de operador. Então foram uns blocos razoavelmente avançados, programações mais avançadas, mais intermediárias, costumam utilizar diversos tipos de blocos de motores, blocos de movimento, blocos de sensores, controles, eventos, operadores, e esse é um bloco, uma programação que segue esse padrão. Mas não é muito complexa a lógica, é basicamente a lógica que eu falei para vocês mais cedo no vídeo, é basicamente o que está aqui, não tem nenhum mistério. Eu coloco para ele andar até ver o carro, ele anda até ver o carro, depois que ele anda, ele para, gira o nosso motor para dentro, para o lado de dentro do carro, no sentido do carro do lado que a gente vai entrar. Ele gira até um menos 50 graus, que ele vai ficar inclinado para entrar na vaga. Depois eu coloco para o nosso volante ir todo para o outro lado. Então eu coloco aqui 70 graus. E eu coloco para ele encaixar na vaga até ficar em 0 graus. E ele vai ficar andando até chegar em 0 graus. Ele vai parar. E aqui ele apenas se conserta para também não prejudicar os motoristas tanto na minha frente quanto atrás, para eles também conseguirem ter uma facilidade para sair ou não atrapalhar também o cotidiano deles. Então é isso. Muito obrigado por assistir. E se você gostou desse vídeo, se você realmente gostou desse conteúdo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar atento a todas as informações que eu postar aqui, todos os vídeos e novidades, e compartilhar com seus amigos para cada vez mais a gente crescer o canal e criar aqui uma comunidade de robóticos que estão interessados em aprender e evoluir na robótica. Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.